porque é impossível você pregar 2 anos atrás e pregar hoje e pregar a mesma coisa. É impossível. Primeiro, porque o pregador não é mais o mesmo. Eu não sou o mesmo que era há 2 anos. Segundo, que é impossível a palavra não se modificar, não se transformar e alcançar vocês. E terceiro, que o auditório também não é mais o mesmo. Mesmo que há 2 anos nós tivéssemos, alguns aqui estavam lá quando eu abordei essa temática, hoje vocês também são outras pessoas. Então é óbvio que a mensagem não será a mesma. Mas eu gostaria de pegar um outro viés dessa mensagem para a gente trabalhar um pouquinho alguma realidade aqui no livro de Jonas. Você pode abrir lá em Jonas para a gente, no capítulo 1. Nós vamos ver do versículo 1 de Jonas até o capítulo 2, versículo 1. É uma leitura longa, são 17 capítulos. Eu vou autorizar você a estar sentado durante a leitura, mas você vai me prometer prestar atenção na mesa, porque eu posso de repente escolher alguém para continuar a leitura, e aí talvez, se você não prestar atenção, você vai ficar boiando, tá bom? Então acompanhe, que eu posso te chamar a qualquer momento para dar continuidade à leitura. E se você abaixar a cabeça, certamente eu vou te chamar. Tá bom? Jonas capítulo 1 diz assim: Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e reclama, prega a ela, prega contra ela, porque a sua malícia, a sua maldade subiu até mim. Para vocês terem uma ideia do que o texto está tentando dizer aqui, Nínive era uma cidade tão violenta que à noite eles pegavam pessoas, amarravam, tacavam fogo para iluminar as ruas, tochas humanas. Para você ter uma noção de como essa cidade era querida. E talvez por isso Jonas não quis ir para lá, por conta dessa história. Continuando aí, versículo 3. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, foi para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pôs a sua passagem e embarcou nesse navio para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se no mar grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Então, os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus, e lançavam ao mar a carga que estava no navio, para aliviarem o peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado e dormia profundamente. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: Que passa contigo, camarada? Agarrado no sono? Levanta-te, invoca o teu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos no mar. E diziam uns aos outros: Vinde e lancemos sorte, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e ela caiu sobre Jonas. Então lhes disseram: Declara-nos agora, Jonas, por causa de quem nos sobreveio este mal,
Qual é a tua ocupação? De onde você vem? Qual é a tua terra? E que povo é o teu, Jonas? Ele respondeu assim: sou hebreu, e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram: que é isto que você fez? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque ele havia declarado isso aos homens. Disseram-lhe: que te faremos para que o mar se acalme? Porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhes: tomai-me, lançai-me ao mar, e o mar se aquietará. Porque eu sei, por minha causa, vos sobreveio essa grande tempestade. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se para alcançar a terra, mas não podiam, porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. Então clamaram ao Senhor e disseram: ó Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida do Jonas, e não faças cair sobre nós o sangue dele. Quanto a nós inocentes, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou imediatamente a fúria. Temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor, e fizeram votos. Deparou o Senhor um grande peixe, para que tragasse Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor, o seu Deus. Pai, fala com a gente agora, por favor. E como eu sempre digo, agora, através da palavra pregada, falada, para que nós agora tenhamos uma fala direta do teu trono para as nossas vidas. Em nome de Jesus, meu Pai, usa-me apesar de tudo. Eu oro em nome de Cristo. Amém. Então, aprendendo com os erros e com os acertos de Jonas. E quando eu digo erros e acertos de Jonas, eu também me refiro aos meus erros e os meus acertos, aos seus erros e os seus acertos, porque a vida não é feita só de acertos. A gente cresce muito com erros também. O grande problema do erro é o social. A gente não gosta muito de errar, porque as pessoas ao lado criticam demais, cobram demais, e a gente acaba sem um parâmetro, né? Sem um ponto de equilíbrio entre o erro e o acerto. Agora, errar e acertar faz parte da vida. Jonas errou, Jonas acertou, você erra, você acerta, isso faz parte da vida, faz parte de qualquer processo de descoberta, de crescimento, de aprendizagem. Errar e acertar faz parte. O grande problema é que muitas pessoas insistem em permanecer no erro. Eu acho que muitos de nós aqui insistem em permanecer no erro. Nós temos noção quando alguma coisa não vai bem, não vai dar certo, está dando errado, e a gente está ali martelando naquela coisa que a gente sabe que não vai dar certo. Quer ver um exemplo? Quantos aqui já tiveram algum relacionamento, seja com amigo, seja com vizinho, seja com colega de trabalho, seja com familiar, seja com namorado, que você entendeu que aquilo não estava dando certo e você insistia? Levanta a mão. Muita gente aqui não teve esse problema.
Nós, às vezes, temos um carro que a gente sabe que não dá certo o negócio, mas a gente insiste naquele carro. Assim. Pois é, o grande problema não é errar ou acertar. O grande problema é permanecer insistindo naquilo que a gente sabe que não vai longe. O grande problema é continuar insistindo naquilo que a gente sabe que não vai dar certo, que o final é derrota, que o final é prejuízo. E diante disso, eu quero trazer o contexto novamente do texto para que vocês possam entender aonde eu quero chegar. O primeiro deles é relembrar vocês que Deus chama Jonas para ir a Nínive. Ser ali uma espécie de missionário, de pastor, de um profeta em Nínive. Mas Jonas e a região conhece a fama de Nínive. O que Jonas faz? Eu nem pensar. Eu vou embora para outro canto, para mais distante de Nínive possível. Então Jonas tenta fugir para Tarsis. Ou seja, eu não vou fazer a vontade do Senhor, eu vou fazer a minha vontade. Aí o que acontece? Deus manda uma terrível tempestade sobre o navio onde Jonas está. E ali tudo começa a ir por água abaixo, como diz o ditado popular. O navio começa a ir a pique, a tempestade está terrível. E Jonas, o pecador, o camarada causador de tudo, está lá no porão, descansando, dormindo, enquanto o resto da população não sabe o que fazer naquele momento, né? Aí o que acontece? Jonas, de repente, depois de todo aquele tumulto, ele diz: olha, sou eu culpado, eu pequei contra o Deus dos céus, criador de tudo, me joguem no mar. Jogaram o camarada no mar, vem uma baleia, lá um peixe grande, né? Uma sardinha, uma piaba, sei lá o que, e engole Jonas. Sim, meu irmão, eu creio na Bíblia. Se a Bíblia falar que uma piabinha engoleu Jonas, não acredito. Eu ia falar uma bobagem, não. E Jonas passa 3 dias e 3 noites dentro daquele grande peixe. Recentemente, acho que 2014, final de 2014, começo de 2014, encontraram, porque a ciência dizia que isso era impossível, um peixe comer um homem. A ciência dizia que essa passagem bíblica era ficção, porque é impossível, por conta das guelras, por conta da abertura de um peixe, ele comer um homem. Encontraram peixe na Amazônia, pescado, mataram, e dentro dele tinha um homem. Agora a ciência não tem mais nada o que falar. Então o grande peixe engole Jonas, e ele passa lá 3 dias e 3 noites, e aí de lá Jonas ora ao Senhor, arrependido por ter fugido do chamado do Senhor, e Deus então faz com que o peixe cuspa Jonas na praia, vomite Jonas na praia, em terra firme, e aí começam as grandes lições que a gente tem a respeito de Jonas. Depois disso, Jonas fala: tá bom, Senhor, eu vou para Nínive, eu vou pregar lá em Nínive, eu vou fazer a tua obra lá em Nínive. Se eu morrer como tocha humana, paciência, né? Se essa é a tua vontade, ok. Deus é misericordioso, Deus é maravilhoso, e acaba nos seus processos de misericórdia perdoando a cidade de Nínive. Então eu quero trazer para vocês, e para mim inclusive, 3 ensinos sobre esse texto de Jonas. E eu gostaria muito que durante a semana vocês refletissem sobre isso. Na quarta-feira a gente traz um reforço sobre essa temática. O primeiro ensino que eu aprendo aí é de que fugir da presença do Senhor destrói a minha fé, o meu ministério, a minha família e, por último, a minha vida. E o processo é esse, irmãos. Eu estou falando a cristãos. Eu não estou falando numa praça pública com várias pessoas ímpias ao meu lado. Eu estou falando para uma igreja, num domingo à noite, onde supostamente eu tenho aqui nesse auditório umas 200 pessoas convertidas. Eu disse supostamente convertidas, porque eu continuo achando
que eu preciso pregar pela conversão da igreja de Cristo. Porque eu continuo achando que a maioria daqueles que está na igreja de Cristo não é convertido. Então, aqui, ao meu entendimento, a igreja de Cristo precisa entender o seguinte: que quando eu fujo da presença do Senhor, quando eu fujo do chamado do Senhor para a minha vida, há um processo satânico a ser executado. Esse processo satânico, ele não se cumpre imediatamente após, ele vai aos poucos. Satanás vai roubando aos poucos aquilo que Deus havia colocado dentro da gente. A primeira coisa que Satanás faz quando eu saio, quando eu fujo da presença do Senhor, do chamado do Senhor para a minha vida, é quebrar a minha fé. Eu tenho dito isso a vocês, eu começo a questionar tudo. Eu começo a questionar a igreja, eu começo a questionar pastor, eu começo a questionar dízimo, eu começo a questionar a validade de ir à igreja, eu começo a questionar um monte de coisa na fé. Porque a intenção de Satanás é fazer com que este questionamento que eu começo a fazer das coisas de Deus me roubem a fé. Me roubando a fé, o meu ministério vai em seguida. Como eu posso exercer algum ministério se eu não tenho fé para exercer esse ministério? Porque a base de sustentação de um ministério é a fé. Como é que eu posso estar pregando aqui à frente se eu não crer no ministério que Deus me deu? Se eu não crer nesse negócio no bom sentido, chamado pastorado? Se eu não crer que eu sou escolhido de Deus, pastor escolhido de Deus, para abençoar a tua vida, como autoridade espiritual sobre a tua vida. Esta semana eu ouvi uma mensagem de um pastor que me foi enviado, onde ele falava justamente sobre isso, que os pastores tentam aprisionar o rebanho, segurar o rebanho, tirar o livre-arbítrio do rebanho, cegar o rebanho, dizendo para ele, rebanho, que ele, pastor, é autoridade e que se ele orar, o rebanho vai ser abençoado, e que se ele falar, o rebanho receberá a bênção, e que isso não é verdade, que qualquer pessoa não precisa de pastor, não precisa de igreja, precisa só de Deus. E que, por conta disso, nós pastores que se empregamos, queremos vocês aos domingos aqui sentados, porque eu preciso do seu dízimo para pagar a conta na segunda-feira, e eu preciso que você ocupe essa cadeira que você está aí, e por isso eu falo para você que eu sou autoridade sobre a sua vida, para que você volte para casa com medo de confrontar a minha autoridade pastoral, e volte domingo que vem. Aí a gente vai equilibrando as coisas, medo e temor, juntos andando até que Jesus Cristo volte. Me desculpe, mas eu não posso concordar com esse pastor, apesar de ser um grande amigo meu, e eu coloquei isso lá, porque a partir do momento que eu creio que eu sou um pastor e que o pastor não tem autoridade nenhuma sobre o rebanho, não tem por que eu existir. Para que um carro precisa de um volante? Para que um carro precisa de seta? Apesar de que carro de mulher não precisa de seta. É uma bobagem carro de mulher ter seta. Se uma das empresas fabricantes de carros me contratasse para inventar um carro barato para a mulher, eu 8, 10 mil inventaria um carro, tiraria tudo. Seta ela não usa, não tem. Retrovisor ela não usa, não tem. Desembaçador ela não usa, não tem. Eu vou tirando tudo. Então, para que um pastor? Para que um pastor? Se ele não é autoridade na minha vida? Para que um pastor? Se ele não pode defender a minha causa junto a Deus por mim?
E aí a resposta que eu coloquei para aquele pastor amigo na sua rede social foi assim: querido, talvez você não tenha percebido, mas o mesmo discurso livre é para segurar pessoas também. Quando eu digo para a ovelha que ela é livre, que ela pode fazer o que ela quiser, que ela pode vir ou não no domingo, que ela pode dizimar ou não, na verdade eu estou aprisionando-a também. Só muda o discurso. O que vai fazer a diferença é a conversão da ovelha. E é aí que a gente às vezes entra em briga um com o outro. Na minha opinião, nós precisamos agora converter quem está dentro da igreja. Satanás vai trabalhando no ministério da pessoa e minando o ministério da pessoa, para que após a perda da fé, ele perca a graça, a alegria do ministério que Deus deu para ele. Após a perda do ministério, vem a perda da família, porque a pessoa se torna tão contestativa que ela começa a se perguntar: para que família? Se eu posso ser livre? Para que estar casado com essa mulher feia, chata, cansativa, se eu posso ter uma outra novinha? Irmãos, se eu sou Deus, tem uma coisa que eu resolveria na hora, não precisa de juiz nenhum. O camarada vive a vida toda com uma mulher, quando ela está feia, ele casa com uma mais nova, bonita. Eu acho isso uma injustiça. Vocês concordam ou não? Se sou eu, eu moro na lua de mel. Mas aí Satanás vai seguindo passos estratégicos. Ele não faz tudo ao mesmo tempo. Ele destrói a fé. A pessoa começa a contestar: Deus, para que Deus? Quem é Deus? O que Deus fez? Tem mesmo nessas 200 bilhões de galáxias mesmo? Tem mesmo esses 200 bilhões de estrelas em cada galáxia mesmo? Aqui na nossa casa, que é a Via Láctea, tem mesmo 200 bilhões de estrelas, e ali dentro nós temos o planeta Terra, que é considerado um planeta anão, com 7 bilhões de pessoas, e tem mesmo tudo isso? Quem contou? A gente começa a ficar: quem foi ali em cima contar cada estrela? A gente começa a duvidar de tudo. Quem contou cada planeta? A gente começa a duvidar de tudo. E aí a gente começa a duvidar de família e de valores que são ou deveriam ser eternos. E aí, meu irmão, por último, destrói a vida. Foi essa sequência que Satanás fez com Jonas. Quando Deus o chamou para ir a Nínive, Jonas contestou a sua fé: por que Nínive? Por que eu não vou para outro lugar? Tem que ser Nínive. Tem alguém melhor do que eu, que foi para um lugar mais interessante, e eu vou para lá? Por quê? Eu não sou menina dos olhos de Deus? A primeira lição que a gente tem que aprender é que fugir da presença de Deus, fugir do chamado de Deus, seja ele qual for, meu irmão, vai te levar ao fim da sua fé. Você vai se tornar um morto-vivo na fé. Você vai se tornar alguém que estará sentado aí domingo à noite, talvez até vai dizimar, quem sabe até participará de algum ministério na igreja, mas se você fugir do chamado de Deus, se você fugir da presença de Deus, você se torna um cristão sem vida, apático, completamente inútil, não presta para nada. Se você fugir da presença de Deus, você se tornará alguém que para o reino de Deus não terá valor. E eu não estou amedrontando você. Para mim, tanto faz você acreditar nisso ou não.
O meu papel não é te convencer, o meu papel é pregar. O papel do Espírito Santo é te convencer. Eu faço a minha parte, o Espírito Santo faz a dele. Portanto, se você está me ouvindo e está dizendo, eu não concordo, eu vou dizer, o problema é teu, meu irmão. Não é meu. Nós estamos vivendo uma época tão terrível na fé que nós pastores pregamos e o rebanho que não entende quase nada, de assuntos espirituais, não concorda. Aí é complicado. Ou nós pregamos algumas coisas e aqueles que estão iniciando na fé ou começando são os primeiros a obedecer, e os mais antigos estão lá assim, não sei, não ouvir, quem sabe, preciso pensar sobre isso. Então, Jonas foge da presença do Senhor e ele entra numa fria por fugir da presença do Senhor. A segunda lição que nós aprendemos é que estar ao lado de pessoas que fogem da presença do Senhor pode trazer prejuízos ao cristão, sem dúvida nenhuma. Não fique, conselho do teu pastor aqui, olha para mim, não fique ao lado de pessoas que fogem da presença de Deus. Não namore com pessoas que fogem da presença de Deus. Minha irmã, prefira ficar encalhada. Meu irmão, prefira ficar encalhado. Mas não namore com gente que foge da presença de Deus. E aí, como bate em nós o espírito de super pessoas, superpoderes, nós achamos que não vai acontecer com a gente. Acontece com o outro, mas não com a gente. E nós nos unimos a pessoas que não têm Deus, e pagamos o preço por nos unirmos a pessoas que não têm Deus. Fazemos sociedades comerciais com pessoas que não têm Deus, e amanhã a casa cai. Casamos com pessoas que não têm Deus, e amanhã a casa cai. Namoramos pessoas que não têm Deus, e amanhã a casa cai. Temos amigos que não têm Deus, e amanhã a casa cai. Você talvez seja, pastor, agora eu estou confuso. O senhor disse que eu tenho que ir para tudo quanto é lugar falando de Deus, e agora o senhor está dizendo que eu não tenho que falar de Deus? Não mude de assunto. Eu não estou dizendo que você não tem que falar de Deus. Eu não estou dizendo que você não tem que ser missionário, pastor e profeta onde você está. Eu estou falando que você não pode se associar com essas pessoas, porque elas podem destruir a sua fé. Está todo mundo no barco pagando preço porque nós temos um infeliz no porão dormindo. E a minha pergunta é: sobre quem que estava o pecado? Mas está todo mundo no barco pagando preço por conta do pecado de um. Às vezes, estar ao lado da pessoa errada, presta atenção aqui em mim, às vezes, estar ao lado da pessoa errada, você paga preço terrível. Esta semana, a moça que trabalha com a gente lá em casa, ela disse que o filho dela foi condenado agora a 10 anos, 12 anos de cadeia, porque ele pegou carona com uma pessoa que tinha roubado uma moto. E aí foi parado numa blitz, e a moto era roubada. Estava ao lado de quem? Isso é errado. Não adianta falar, eu sou inocente, minha mãe é missionária. Não interessa. Se você está ao lado de alguém que está em pecado, presta atenção aqui,
Se você está ao lado de alguém que está em pecado e está alimentando esse pecado e está vivendo de braços dados com esse pecado, mais cedo ou mais tarde você também pagará o preço por ele. Está todo o navio indo a pique por conta do pecado de um, que é o seu Jonas. Às vezes a igreja está indo a pique por pecado de um. E ninguém toca nesse um, porque o dízimo dele às vezes é o melhor da igreja. Então o pastor não toca, porque se faltar o dízimo dele, aí as contas assolam. Aí ninguém toca porque o cara é bravo. Aí ninguém toca porque é filho do fundador. Aí ninguém toca porque o cara faz tudo na igreja. E aí a igreja vai carregando, vai vivendo com pecados incrustados, pessoas com pecado, e daqui a pouco a gente não entende por que as igrejas começam a fechar a porta. Estão me ouvindo? Está ficando claro? Eu às vezes falo na mocidade assim. Eu falo sério, mas eu acho que eles deram uma brincadeira. Porque como eu tenho um espírito muito jovem, eu sou muito brincalhão, acho que às vezes eles acham que eu estou brincando. Se eu fosse uma jovem na igreja e algum rapaz me pedisse namoro, a primeira coisa que eu diria é: escuta, há uma possibilidade sim da gente namorar, mas eu quero uma semana para fazer algumas pesquisas. Não é oração, pesquisa. É pesquisa, não é oração. Primeira coisa, eu ligaria para o tesoureiro da igreja e marcaria com ele. Eu chegaria no tesoureiro e diria: escuta, fulano me pediu namoro, esse cara é dizimista. Se o tesoureiro dissesse: não, irmão, cara, você está fora. Eu não vou montar uma casa com um cara que não é dizimista. Porque a minha vida financeira vai ser uma porcaria depois de casar. Está ficando claro? Marcaria com o pastor. Pastor, e eu falo, irmão, eu não tenho medo de nada, só de pedra no rim, morte dos meus filhos e do pecado. Não tenho medo de nada, tenho medo de pai, tenho medo de mãe, tenho medo de tio, tenho medo de avô, tenho medo de pai de santo, tenho medo de macumba, tenho medo de gato, tenho medo de gato. Se você não falar comigo, eu falo. Pode marcar ele e falar comigo. Pastor, fulano me pediu em namoro. Você vai ouvir o seguinte de mim: cai fora. Ou vai ouvir: é gente boa. Mas na atual situação, cai fora talvez seja o que eu mais falaria. Porque eu não consigo acreditar que estar ao lado de pessoas que não são de Deus, que não tem o Espírito de Deus, que não tem a cor de Deus, que não tem o gosto de Deus, que não tem a presença de Deus, pode fazer bem para mim. Muito pelo contrário, a palavra mostra em muitos lugares que me associar com pessoas que não têm Deus traz males para a minha vida. Segunda coisa, atenção aqui, pesquisa. Eu vou observar o camarada nos cultos. Durante o louvor, como é que o infeliz está? Porque tem irmão que durante o louvor está assim, ó. A minha espírito.
A irmã está aqui, fico maravilhado. Quero isso para mim não. Depois de casar, eu vou ter que arrastar esse infeliz para a igreja. Ele vai deixar de igreja esse jogo do Timão. Domingo, vai ter churrasco, todo domingo ele vem na igreja. Eu vou ter que chamar ele para minha escola dominical. Não quero isso não. Se eu sou uma mulher, eu quero um homem que sinta prazer de estar na casa de Deus. Eu não vou me associar a um homem que não tenha Deus correndo pelas veias. O inverso é verdadeiro, hein, irmãs? E olha, tem umas irmãs que, sinceramente, só Jesus Cristo na causa. Deus precisa converter muitas irmãs nesta igreja. Eu não estou falando da igreja lá do lado, não. É aqui na Igor. Quando tem uma chatinha, encardida, quando a menina jovem só quer dormir. Cadê a irmã? Tá dormindo. Ah, pro inferno. Irmã, tá solteiro, vou dar um toque pra você. Homem não gosta disso não, hein? Homem gosta de mulher que toca de primeira. Eu jamais me casaria com uma mulher que eu tenho que arrancar infeliz da cama para vir para a igreja. Jamais. Jamais. Eu ficaria solteiro, morreria solteiro. Porque eu sei que estar ao lado de alguém que não tem a presença de Deus, é prejuízo para a minha vida. Se você está dizendo, pastor, já casei, o que eu faço? Agora estou errado. Eu não vou te aconselhar a separar. Ora para Deus recolher. Prepare e leva. Prepare e leva. Não, um dia eu falei para minha mãe, ó, eu vou começar a orar para Deus recolher. É isso. Estar ao lado de pessoas que não têm a presença de Deus é um presente para Satanás. Às vezes a gente fala, eu perdi, perdeu, não ganhou, irmão. Você ganhou. Não perdeu, não. Estar, me associar com pessoas que não têm Deus, eu pago o preço mais cedo ou mais tarde. Eu vou repetir, porque isso tem que ficar gravado na sua vida, na sua mente. Estar ao lado de gente que não tem Deus, mais cedo ou mais tarde, você paga o preço. Eu vou repetir, porque eu acho que algumas pessoas ainda não entenderam. Estar associado a pessoas que não têm Deus, mais cedo ou mais tarde, você vai pagar o preço. Porque luz e trevas não há comunhão. E não sou eu quem falo isso. É a palavra de Deus quem me diz que não há comunhão, não há amizade, não há tratado entre luz e trevas. Então eu não entendo por que esta fissura do cristão em querer se associar. Eu não disse evangelizar, eu não disse ganhar para Jesus, eu não disse ser amigo. Eu disse associar com pessoas que não têm Deus. Outro dia me ligou uma irmã da igreja
dizendo assim: pastor, eu vou me separar de fulano. Eu disse: graças a Deus. Agora fulano vai ser um homem de Deus. Porque você é um estorvo na vida desse cara. Deus está abençoando ele. E sabe, minha irmã, que em menos de 6 meses eu faço um novo casamento dele, com alguém que seja de Deus. Isso choca? Hã? Choca ou não? Posso que choca? Como não? Então você é de pedra. Manda orar e Deus leva. Posso que choca? Mas alguém tem que dizer para outros alguém que precisa haver mudança na vida. Que nós precisamos mudar de comportamentos em relação a Deus, em relação ao outro que está ao lado. Nós queremos mudanças, mas não pagamos o preço das mudanças. Nós queremos maridos perfeitos, mas somos esposas horrendas. Queremos esposas perfeitas, mas somos maridos medonhos. Vocês precisam colocar um pastor que não pense como eu, porque realmente eu não vou passar mel na tua boca. Porque eu sei que tem muita gente na proa. É proa quando está em cima no barco? É proa? Tem muita gente na proa pagando o preço de pessoas que estão em pecado no porão. Tem muita gente lá com a mão no timão, que não está conseguindo dominar o barco, o navio, porque tem gente em pecado no porão do barco. Tem muita família que não consegue se acertar, porque tem podridão lá dentro e ninguém mexe. Tem muita igreja que está assim, pastor que está assim. E aí nós estamos dizendo para o povo: levanta a mão, importante amar Jesus, vamos ter um discurso livre, de facilidade, de liberdade, de amor, paz e amor. Esta semana sai uma notícia aí sobre o Zika vírus. Irmãos, há uma possibilidade do Zika estar sendo transferido pela sexualidade, pelo ato sexual. Estão me ouvindo? E que eu falei, esses caras não feriu você. Porque se eu falo uma vez que tem até pela saliva. É pela saliva também. E pela saliva, né? Pela saliva e pelo ato sexual. Estão reunindo algumas celebridades, alguns fenômenos aí no país para tentar arrumar um jeito de impedir que o Zika tenha um avanço maior no meio da população por conta agora do ato sexual, e alguns já pensaram em preservativo e não sei o que. A situação é bem simples. É só cada um fazer amor com o seu parceirinho. Só isso. Eu queria que a Rede Globo entrevistasse. Eu gostaria muito que a Rede Globo chegasse em mim e dissesse: o que o senhor acha? É assim, eu tenho a solução. A solução é cada maridinho com a sua esposinha e vice-versa. E cada jovenzinho esperando a hora do casamento. Pronto. Tá bom. Não é uma solução? Fugir da presença de Deus pode acabar com a minha fé, com o meu ministério, a minha família, a minha vida.
Estar ao lado de pessoas que fogem da presença de Deus pode destruir a minha vida. E para finalizar, a gente tem que dar uma solução para todo esse troço aqui, né? Para finalizar, Jonas está lá no barriga do peixe e de repente ele fala: o que eu fiz? O que eu fiz? O que eu fiz da minha vida, do meu ministério, do meu chamado, do meu relacionamento com Deus? O que eu fiz? E aí ele resolve orar e se humilhar e dizer: Deus, eu estava no altar, agora eu estou na barriga de um peixe. E eu sei que tanto no altar quanto na barriga de um peixe foi o Senhor que me colocou. Quando eu fui fiel, o Senhor me colocou no altar. Quando eu fui pecador e alimentei o meu pecado, o Senhor me colocou na barriga de um peixe. Mas eu queria dizer, Deus, que eu me arrependo e que eu volto ao primeiro amor, eu volto ao meu chamado, eu volto ao meu caminho, eu volto ao teu apelo ao meu coração. E aí Deus, a sua bondade infinita, Ele restitui, Ele restaura a vida de Jonas, o ministério de Jonas. Mas é importante dizer para você que houve uma oração de arrependimento. Houve uma oração de arrependimento. Houve uma oração de arrependimento. Eu conheço cristãos que falam assim: eu me arrependi, a oração está aqui. Querido, bota o joelho no chão, abra a tua boca e fala com o Senhor dizendo: me perdoe, Pai, eu estou arrependido de ter fugido da tua presença, de não ter ouvido o teu ídolo, de estar fazendo aquilo que está no meu coração e não no teu. Porque eu te garanto que um dia haverá um preço a ser pago. Não é ameaça, é constatação. Mesmo que o lugar da oração não seja o mais apropriado, algumas vezes a gente deixa de orar porque o lugar não é limpinho, não está organizado. Meu irmão, ora, onde você estiver, sentiu necessidade de pedir perdão, ora ali. Seja um banheiro público, ora ali. Seja a suíte da tua casa, ore ali. Não importa o lugar, o que importa é o teu coração na oração. O que Deus vai olhar é o teu coração na oração, não o lugar, não o ambiente onde você está. Uma oração de arrependimento Deus sempre vai ouvir, porque a intenção de Deus é restaurar, é religar o homem a Ele. Para isso que serve a religião, religar o homem a Ele. Portanto, querido, se você agiu como Jonas, fugiu do chamado do Senhor, ou está fugindo da presença do Senhor, eu quero dizer que você é uma péssima companhia. Mas você pode mudar isso, buscando ao Senhor em oração, se arrependendo de verdade dos seus pecados, mudando os seus procedimentos, sendo uma mulher abençoadora de casa, sendo um marido cheio de Deus, um filho comprometido com a obra de Deus. E eu garanto que se isso acontecer, você será bem-aventurado e do porão, lançado à barriga de um peixe. E esses são os estágios da queda. Você está na proa, vai para o porão, vai para a barriga de um peixe. Da barriga de um peixe, Deus pode te colocar no altar de novo. Você crê nisso? Para finalizar, vamos repetir esse estágio: da proa para o porão, do porão para a barriga de um peixe. Uma oração de arrependimento me tira dali e me devolve ao altar, de onde eu nunca deveria ter saído. Fiquem em pé no seu lugar. Eu vou chamar meu grupo aqui à frente para a gente finalizar. Eu quero orar com você.